seus pais faziam o quê? Você falou que a sua mãe era... Então, minha mãe, ela era diarista, mas ela também bordava. Tá, e seu pai? Meu pai era cobrador de ônibus, mas quando não tava trabalhando, eles vendiam coisas em feira, vendiam em Yakult. Sei. A gente se virava como dava. Aquele carrinho de Yakult que passava na rua? Ah, meus eu pais já lembro venderam. disso, cara, a mulher do Yakult. Muita gente dava calote. É? Mas tinha que pagar na hora? Tinha Pago nada, o povo depois. comprava fiado. Cara, Então, dar calote na tia do Yakult, a gente chamava da tia do Yakult, aí é dava muito sacanagem. calote na minha mãe. Mas enfim. Então, mas eu perguntei isso da onde veio seu interesse por essas coisas, espaço, astronomia, né, a matemática. É algum parente ou foi alguma coisa inerente a você que você não... Foram algumas coisas da vida, assim. Acho que uma coincidência, meus pais, quando eles se conheceram, eles estavam trabalhando numa livraria. Tipo, minha mãe saiu da Bahia, veio pra São Paulo pra estudar, começou a trabalhar numa livraria e aí ela engravidou de mim. Meu pai não é meu pai biológico, mas é meu pai. Ponto. E aí ela, tipo, foi expulsa de casa, saiu da escola, foi super difícil. Mas ela continuou trabalhando. E aí meu pai a família dele vem da Paraíba, mas ele cresceu em São Gonçalo, no Rio, criado pelos tios. Aí meu pai chegou em São Paulo e aí entrou na loja pra trabalhar como vendedor também. Conheceu minha mãe, já grávida de mim, assim, super sofrendo. E aí os dois foram morar juntos depois de 5, 6 dias. Tipo assim, paixão súbita. Aí eles foram morar onde a gente mora até hoje, que é Vila Missionária, que é periferia aqui da Zona Sul. Então, perto da represa Billings. E aí, eu não sei se por isso, assim, tinha uns livros na minha casa dessa época que eles tinham trabalhado na livraria. Mas meus pais não, assim, eles nunca foram muito ligados nas nossas notas, etc. Eles queriam que a gente estudasse, eu e meu irmão, porque meu pai não tinha feito o fundamental, nem minha mãe o ensino médio. Ela tinha abandonado quando eu teve que sair, né? Quando ela engravidou de mim. Só que eu gostava muito, assim, de ler. Eu aprendi a ler numa escolinha de freira, né, da nossa comunidade, que tem até lá hoje a Escolinha das Irmãs. E eu acho que era uma forma de escapar, assim. Tinha muita coisa ao meu redor que eu não entendia. Meu pai era dependente químico, a gente... Quando você é criança, você não sabe dessas coisas. Até hoje, ninguém fala fala com você sobre saúde mental, sobre dependência química. Tinha momentos que os dois não estavam trabalhando, então que o pessoal da igreja que ajudava a gente. A gente mora em um escadão, numa ocupação. No comecinho, principalmente. O que é um escadão? É um escadão público que conecta duas ruas. Tipo, tem uma rua aqui, aí outra rua aqui, aí tem um escadão. Tá. Aí quando eles foram pra lá, tinha uma família que ocupava a parte de cima do escadão e eles começaram a construir na parte de baixo. Caramba! Então a gente luta até hoje pra legalizar. E aí, tipo, no começo era lona, sabe? Aí ia o pessoal da prefeitura pra ameaçar, pegar dinheiro. Então, assim, eu acho que era muita coisa Você viveu isso, então? Caramba! Mas ninguém... Sabe aquela coisa de você não tinha ideia do que estava acontecendo? Hoje eu consigo explicar. Você não tinha parâmetro do que era não ter outra coisa do que isso. E eu sinto que pra mim era, sei lá, era tudo muito confuso e eu meio que me culpava por aquilo tudo, mas não sabia bem por quê. Porque você queria algumas coisas que você não tinha? Não era nem isso. Eu acho que era uma coisa de... Sei lá, tinha dias que meu pai não era meu pai. Meu pai era bipolar, era alcoólatra, era dependente químico. E aí, eu acho que isso acontece com muitas crianças. A gente não falava com ninguém sobre isso. De achar que você era culpada por ele estar agindo daquela forma. Era meio assim, sabe essas... Hoje eu vejo como uma grande, assim, mais do que palhaçada, quase um crime a forma como a gente trata a saúde mental e a dependência química. Mas na época, não era tratado como uma doença. O povo mandava meu pai rezar, mandava ele tentar. Era como se aquilo tivesse a ver com a moral da minha família. Caramba. Tipo assim, a gente merecesse aquilo. Você caiu, se levanta porque... Então não se falava com ninguém. Tipo, quando a gente, sei lá, tava sem comida e vinha alguém da igreja ajudar, os vicentinos. A gente tinha aquele sentimento de culpa, sabe? Como se... fosse um peso. A gente que não tá fazendo nesse negócio direito. Entendi. A gente não tem que falar com as pessoas sobre isso, tem que aguentar sozinhos. Então, eu acho que eu encontrei nos estudos, e aí eu aprendi a ler nessa escolinha, depois tive professores incríveis, como se fosse uma forma, talvez, de compensar por aquilo. Então, claro. tinha uma coisa que eu era boa, mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa na escola em que eu recebia muito carinho porque eu era boa naquilo, sabe? E aí você mergulhou de cabeça porque aquilo era porque sua... se eu me dedicasse, as professoras iam gostar de mim. Faz todo sentido. Então, assim, talvez não seja a coisa mais inspiradora, mas é o que foi pra mim. Claro. E aí, quando eu tava na 5ª série, no 6º ano hoje, numa escola estadual na Sabará, veio a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é hoje a maior, não sei se hoje, mas foi por muito tempo a maior Olimpíada de Matemática do mundo.
E era uma política pública, foi criada. Uma professora da escola pública, a professora Simone, decidiu preparar a gente para aquela competição. E eu fui medalhista de prata no primeiro ano. E aí, tipo, nossa, que legal, bacana. Aí ela continuou ajudando a gente, a própria Olimpíada dava treinamento. E aí eu fui medalhista de ouro, viajei pela primeira vez de avião. Então fui para Recife receber minha medalha, porque quem tinha criado a Olimpíada foi Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia. E aí, quando ele virou governador, fizeram a premiação lá. Mas existia essa Olimpíada âmbito mundial. Não, é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, só que é só para quem é de escola pública. Mas não existe uma mundial? Existe, que é internacional. Não tem nada a ver com essa. Não, pensa assim, sempre existiu a paulista, sempre não, né? Sei. Mas a paulista, brasileira, mundial. Só que quem vinha de escola pública não conseguia competir. Ah, tá. Tipo, a gente tá, na média, anos atrás das melhores escolas privadas. Então, em 2005, quando ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele criou essa Olimpíada só para quem era de escola pública. Entendi. Tipo assim, é uma competição só de vocês. E aí a gente tinha muito mais chance, né? Porque o parâmetro era mais parecido. E aí eu ganhei a medalha de prata pequenininha, depois a de ouro. Quantos anos você tinha? Tinha 11, 12 anos. Tá. Aí fui pra Recife receber a medalha, nunca tinha andado de avião, só assim, de pais. ônibus pra Bahia. Foi com quem? Sozinha. Minha mãe não autorizou, mas meu pai autorizou. Minha mãe, ela é muito medrosa, né? E aí ela falou que eu não ia, que era um absurdo, que não sei o quê. Mas meu pai, ele sempre... meu pai já faleceu, mas eu sou muito parecida com ele de jeito. Mesmo não sendo filha biológica, tipo, eu sou muito parecida com ele. Meu pai sempre foi assim, meio doidão, entre aspas, de vamos tentar, não sei se vai dar certo. Que bom. Aí ele foi e autorizou sem minha mãe saber. Aí a mãe ficou... Tipo, minha mãe falava que ele tinha que me levar de ônibus até a porta da escola. Meu pai me deixava no ponto, ficava fazendo hora na rua e voltava pra casa depois. Putz, que legal. Então, ele deixava a gente fazer o que a gente quisesse, assim, pra aprender, Pra né? você aprender a ter a sua Mas responsabilidade, mãe, né? Tipo, pra eu aprender a andar de bicicleta, ele me jogou numa ladeira. E aí ele falou, vai filhona! E Já viu esse vídeo do vai, filhão? Já viu? É isso, Claro. do cara que vai, filhão, e o moleque... ele achava que a vida ensinava. Aí ele me soltou, e aí, tipo, Eu penso da mesma forma. Eu não sei como é que você acha que eu vou ser um misto misto da minha mãe e do meu pai. E aí tinha uma caçamba e veio um carro que ele não tinha visto. Caramba! E aí era caçamba, carro, caçamba. Aí eu fui na caçamba, né? E você aqui... Bateu na caçamba, a bicicleta foi pra trás, eu caí, me estrupiei. O cara do carro era um amigo do meu pai e me socorreu. Você acha que minha mãe quase matou o meu pai? Então, assim, isso foi sempre a vida, tipo... eu sou doida por churros. Meu pai era cobrador, comprava os churros, deixava 12 horas no bolso, me dava os churros. Minha mãe, churros amassado. Mas é uma delícia, né? Doce de leite. Muito bom. Aí a mãe, comida de rua, não sei o quê. E meu pai, mas isso gera anticorpos, isso é bom. Então, deu pra entender Entendi. a dinâmica lá de casa. Pois bem, minha mãe não deixou, meu pai deixou. Aí você foi sozinha pra... Fui pra Recife de avião, Nossa. com os professores, Claro, alunos, minha claro. mãe se acabando de chorar. Recebi minha medalha lá. E aí, pouco depois, eu ganhei uma bolsa em uma escola particular muito boa aqui de São Paulo. E aí foi quando minha vida mudou pra sempre. Então eu digo que as Olimpíadas, de forma geral... Por causa da sua premiação. Mas a OBMEP foi a primeira e grande oportunidade que eu tive. Minha vida mudou pra sempre, assim. Caramba. Da noite pro dia. A escola fica na Vila Mariana, é o Colégio Etapa. Tá. Então, tipo, era 1h30 de ônibus e metrô, mais ou menos. Dependia se eu ia com 2 ônibus e metrô. E eu saía de um lugar em que, sei lá, até parente já tinha falado pra gente, sabe? Ah, vocês vão ser drogados igual o pai de vocês. Putz, Tipo, era cara, assim isso que tratavam. é quase uma... A pessoa às vezes não fala por mal, mas isso gruda na cabeça da pessoa, né? É ruim Não você fala não deixar... por mal, mas limita o sonho. É, isso que eu tô falando. Acaba... A gente cresce acreditando nisso. Cresce acreditando. Você tem que ser muito forte pra falar, não, isso não é pra mim, eu vou ser diferente, né? Então, por esse negócio do bordado, eu falo, cara, que bom, nos ajudou a comer muito... Mas não é uma memória só positiva, sabe? Claro, eu chegava da escola, eu queria estudar, eu não queria bordar, eu não queria limpar a casa. Então, mas esse era meu mundo. E aí, de repente, deixa eu arrumar aqui. Por causa da Olimpíada, eu atravessava a cidade, tipo, eu que não conhecia Ibirapuera, não conhecia Paulista. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas São Paulo é o mundo, né? E aí eu chegava numa escola em que todas as criancinhas falavam de faculdade. Sabe assim, todo mundo no Etapa ia fazer faculdade.
E pra você não era uma realidade, Não era. você ia falar o quê? Aí você tipo fala, assim, eu também tô pensando em faculdade. não, assim, Tipo, não... quero fazer ITA, quero fazer USP, Unicamp, Unifesp, nanã. E, tipo assim, meus pais não tinham feito nem o ensino médio, sabe? Caramba. Então, enfim, foi difícil essa experiência, mas o negócio da astrofísica surge um pouco disso, porque quando eu cheguei na escola, primeiro que eu comecei nessa nova, era tudo muito diferente, Mas você assim. conseguiu acompanhar no começo? Porque eles estavam à O frente. primeiro ano foi muito difícil. Eles estavam muito à frente de vocês, Tipo, o né? povo tinha biologia, física, química, na escola pública eu tinha ciências. Caramba. Sabe? Tipo, você não sabia essas coisas. E aí, as crianças são um pouquinho maldosas também, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Então, assim, falavam do meu sapato. Tipo, eu tive 2 camisetas os 5 anos que eu fiquei na escola. Era uniforme do uniforme. lá? Tá. O pessoal comentava sobre isso. E aí vinha com umas perguntas assim, na sua escola pública, o pessoal ia armado? E eu, tipo, claro que não, sabe? Eu estudei em escola pública, mas foi muito antes de você. Aham. Na época, a escola pública era muito, muito boa. Melhor até do que as escolas particulares. Mas eu acho que na sua época já tinha uma distância maior, né? Porque entre a geração dos meus pais e a minha, aconteceu uma coisa incrível, que a escola pública passou a ser acessível para todo mundo. Meu pai falava, na minha época, escola pública era coisa de rico. Porque... Mas eu não era rico, meu pai era metalúrgico. Não, mas o que ele queria dizer com isso? A escola pública não era para todo mundo. Quem estava no interior de uma cidade do interior do Nordeste não tinha acesso. Tá. Então, na cabeça dele, a minha mãe, que saiu do interior da Bahia para vir para São Paulo para poder estudar. Meu pai, que, sabe, penou pra caramba lá em São Gonçalo e não conseguiu terminar os estudos. Na cabeça dele, estudar era coisa de gente rica. Ah, tá.